Paz e graça aos amados irmãos do canal Conhecendo as Escrituras. Estamos aqui mais uma vez trazendo um estudo da parte de Deus. Passei um tempo afastado do canal, mas agora estou de volta trazendo um estudo. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do bom samaritano no sentido histórico e no sentido espiritual, né? A revelação que Deus traz para nós. Então hoje nós vamos começar com o capítulo 10 de Lucas, versículo 25, meus amados, que diz assim, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, como interpretas? Isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse, respondesse corretamente, fazei isto e viverai. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Amados, vamos dar uma parada aqui, vamos analisar aqui. Primeiramente, nós devemos saber quem é o intérprete da lei ou o doutor da lei, né? Conhecido também como perito nas escrituras. Um perito criminal, nós sabemos que ele examina a cena do crime com conhecimentos técnicos e científicos. Já um perito nas escrituras, ele vai examinar as escrituras sagradas, né? Ele examina ali os 5 primeiros livros de Moisés, conhecido como Torá para eles. Ele vai examinar os salmos e os profetas. Então, um doutor da lei, ele tem um conhecimento profundo das escrituras. Mas ele fez essa pergunta a Cristo para quê? Para provar o mestre. Ele queria provar. Será que ele não sabia? Sabia, tinha um conhecimento. Mas ele queria provar o mestre. Um conhecimento que ele tinha era um conhecimento também humano. Não tinha a revelação divina. Então nós vemos que ele vai dizer aqui, faz uma pergunta a Jesus, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele tinha essa dúvida. Isso aí nós podemos crer que ele tinha essa dúvida. E vai dizer assim, então Jesus lhe perguntou. Jesus vai responder com 2 perguntas a ele. Jesus vai dizer, o que está escrito na lei? Primeiramente, uma pergunta. E depois ele vai perguntar, como interpretas? Primeiramente o que está escrito e como interpreta. Então a interpretação, né, era o erro daqueles fariseus, saduceus e escribas daqueles tempos de Cristo, doutores da lei, né? Então nós vamos ver que ele vai dizer assim, e ele respondeu a Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que a resposta dele foi correta, né? Ele respondeu correto. Jesus disse, respondesse corretamente, fazer isto e viverai. O assunto podia terminar aqui entre Cristo e esse doutor da lei. Mas sendo que o doutor da lei, ele tem uma dúvida e vai fazer outra pergunta a Cristo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Olha só, ele tinha uma dúvida sobre quem é o próximo dele. Sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sim, eles amavam, porque Deus era o único Deus para o povo de Israel. Mas o doutor da lei tinha vários ideias ou conceitos de próximo, mas ele se limitava ao quê? A Israel, as pessoas mais chegadas. Então ele achava que o próximo era aqueles que estavam ao seu redor, eram seus amigos levitas, eram os sacerdotes do templo. Aí Jesus, sabendo, conhecendo o seu interior, ele vai lançar uma parábola para esse doutor da lei. Mas antes, a palavra justificar-se aqui, meus amados, significa no grego digaio, que está aqui embaixo, que quer dizer tornar justo ou como deve ser, né? E na linguagem de hoje, a palavra significa desculpar-se. Olha, ele queria desculpar de quê, meus amados? Ele queria desculpar de algo que ele não fazia corretamente, que era seguir a lei, né? Então ele não tinha um conceito de próximo. E por isso Jesus vai indagar. Então nós vamos ver aqui o que é a pessoa justa, o que é justificar-se, o que é tornar justo, ou como deve ser. Se a pessoa se tornar justa é porque ela é injusta. Então nós vemos aqui em Salmo 37, a partir do versículo 28, meu irmão, diz assim, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandona os seus fiéis. Estes serão resguardados para todo sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra para sempre,
nela habitarão. A boca do justo proclama a sabedoria e a sua língua anuncia o direito. Então nós vemos, meus amados, o que é ser justo. Em Malaquias 6:8 diz: o ser humano, ele já te revelou, ó ser humano, ele já te revelou o que é bom e o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratique a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Então ele não tinha esse conceito de próximo, ao ponto também de Jesus chegar em Mateus 23, repreender os fariseus ali, dizendo: ai de vós, doutores da lei e fariseus. Olha só, os doutores da lei, eles conheciam as escrituras. Hipócrita, porque dás o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, que é o que? A justiça, a misericórdia, a fé. Deveis sim praticar este preceito, sem omitir aqueles. Então eles faziam as coisas da lei, não cumpria todas, mas o dízimo eles davam para demonstrar ao povo, né? A bondade, oravam nas praças para se achar santo. Mas isso, Jesus está dizendo, são hipócritas, vocês são hipócritas, porque vocês não praticam a justiça, a misericórdia. Eles não tinham misericórdia com o convívio das pessoas que viviam fora do templo. Até os próprios samaritanos, para eles, eram imundos, impuros, nojentos, não necessitavam do amor deles. E é aqui a qual Jesus vai vir, meus amados, falando sobre a parábola. E vai dizer: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores, a qual depois de tudo que roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Casualmente deixou um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que descia seu caminho passou-lhe perto, e vendo compadeceu dele. Agora nós vamos entrar aqui no sentido histórico, né, do tempo de Cristo, a qual eu estava contando essa história, e depois vamos entrar no sentido espiritual. Primeiramente, ali na época de Cristo, ali de Jerusalém a Jericó, o caminho era um caminho muito perigoso, né? Quando você descia de Jerusalém, que ficava em cima, no alto, e Jericó ficava embaixo, tinha montanhas, eram rochosas, buracos, né? Pedregulhos. No meio do caminho existiam salteadores que ficavam esperando as pessoas passarem para roubarem ele. Então era provável que naquela época só iam de Jerusalém para Jericó de caravana, porque a pessoa era arriscada a ser roubada, né? Então Jesus vai usar desta parábola, desta mensagem ali, mostrando que um certo homem desceu, né? Desceu de Jerusalém para Jericó, e casualmente um sacerdote por aquele mesmo caminho estava descendo também, vendo ali o homem caído no meio do caminho e não fazendo nada. E aqui nós vemos que a figura desse sacerdote aparece na parábola e nos indica o quê? Uma esperança por ser um homem santo. Mas ele passou direto, não viu. Por quê? Muitos sacerdotes que estavam em Jerusalém moravam em Jericó, tanto levita como sacerdote. Então ele já tinha ministrado no templo e estava descendo para sua casa para descansar. Então nós vemos que ele passou direto. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. A lei proibia tocar em cadáver, mas aquele homem não estava morto. Ele estava quase morto, caído pelo caminho. E nem esse homem, sacerdote, está indo para casa. Não está indo para o templo, está indo para casa. Então, ele já tinha terminado de fazer suas obrigações ali no lugar santo, cuidando da menorá, né, trocando os pães das propiciações e fazendo o seu dever diário. E nesta hora ele devia estar trocando de turno, que acontecia trocas de turno entre sacerdotes, porque o templo ele ficava sempre 24 horas com cuidados pelos sacerdotes e levitas.
Então nós vemos, amados, que todos os dois falhou em não cumprir um dos requisitos mais fundamentais da lei, né? Que é o quê? Que é o amor, que é a misericórdia, a qual Cristo fala aqui, para esses fariseus e doutores da lei, né? A justiça e a misericórdia. Vocês não praticam esses preceitos. Então eles não fizeram o fundamental da lei, que é o amor. Que desde de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia vai ser resumida no amor. Até próprio Paulo fala em Coríntios, né? Não adianta você pregar bonito, profetizar se não tiver amor. Nada disso vai servir. O amor é o principal no meio de nós cristãos. Então nós não precisamos ter divisão do nosso corpo, do nosso próprio corpo, porque irmãos vão ter conceitos e ensinamentos diferentes do meu. Não. O amor ele tem que prevalecer no meio da igreja. Então nós estamos vendo isso no último tempo. Nós estamos vendo divisão, porque o inimigo vai estar agindo sempre. E esta divisão faz com que o corpo de Cristo fique enfraquecido. Então, meus amados, o amor tem que prevalecer em todo momento. Não importa se irmão A ou B tem um entendimento diferente do meu, do seu, de qualquer um. Mas que nós vamos tratar com amor, que somos irmãos fazendo parte desse corpo. Então nós vemos que eles não tinham esse preceito de próximo. Então Jesus fala de um sacerdote para um doutor da lei e um levita. E todos dois passaram, olharam e não ajudaram. Né? E não ajudaram. Nós vemos o que? O sacerdote, líder religioso. Né? Levita, aquele que louva na casa do Senhor. Nenhum deu a mão, estendeu, agiu de misericórdia, conforme a lei. Trazendo para os nossos dias. Muitos fazem dessa maneira. Pessoas que estão largadas nas ruas, mendigo sujo, fedendo, você não tem coragem de abraçar. Por quê? Porque ele está sujo, está fedendo. Mas o amor é que prevalece. Somos todos filhos de Deus. E é nisso que nós devemos permanecer, no amor. Então, quando eles descem, Jesus vai falar aqui de um bom samaritano. Um certo samaritano que descia seu caminho, passou-lhe perto, vendo, compadeceu dele. Então muitos conhecem a história, sabemos que o bom samaritano cuidou daquele homem que estava caído no caminho. Jesus usou de um samaritano, meus amados. Você sabe a história dos samaritanos e dos judeus? Eles não se davam bem. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. A gente vê a história da mulher samaritana ali, quando foi pegar água, né? Encontrando Jesus, eles não podiam nem se falar, porque a cultura não deixava. Existiu isso através da divisão ali no tempo, depois de Salomão, seu filho Roboão, as 12 tribos se dividiram, né? 10 para o norte e 2 no sul. E aí aconteceu a divisão da casa de Israel. E através dessa divisão, houve essa rincha, nenhum se dava com o outro. Samaritanos e judeus não se batiam, porque diziam que samaritano adorava a Deus diferente, e para adorar o Deus tinha que ser no templo, e essa briga acontecia constantemente. E Jesus usa do samaritano, é como se estivesse dando uma tapa na cara do doutor da lei, dizendo assim: olha, o teu inimigo, que tu só acha teu inimigo, ele é o teu próximo. Como tu não tem um entendimento, quem é o meu próximo? Um samaritano é o teu próximo, mas tu não ama ele verdadeiramente, com o jeito que era para amar. Então, meus amados, nós vemos aqui o bom samaritano cuidando desse homem e levando ele para a hospedaria. Nós vamos agora aqui chegar aqui a uma conclusão, né? Porque eu anotei aqui sobre o justo. O que é a pessoa justa, meu? Palavras justas é relacionado à lei. Uma pessoa justa é uma pessoa sem culpa, né? E nós temos aqui, justo é aquele que age ou vive seguindo as normas da justiça moral de Deus, honesto e considerado puro diante de Deus. Os justos alcançarão a vida eterna, meus amados.
os justos alcançarão a vida eterna. Então nós vamos entrar aqui no sentido espiritual, né? Este homem, que aqui esse homem é uma figura anônima, nós trazemos para o tempo de hoje, pode ser eu e você, né? Esse homem estava vindo de Jerusalém, descendo para Jericó. Nós temos que entender uma coisa: Jerusalém é um lugar de adoração. Jerusalém representa a busca pela presença de Deus. Jerusalém é você estar na presença de Deus. É você estar na casa do Senhor. É você estar constantemente na presença dele, do seu Santo Espírito. Mas quando você desce de Jerusalém para Jericó, neste caminho, né? Jericó é o mundo, meus amados. Jericó é o mundo. Jericó é uma cidade pagã. Jericó representa o mundo. Você está na presença de Deus. Jerusalém está no alto. O alto, nós sabemos que na Bíblia vai representar o Monte Sião. É considerado aqui a cidade espiritual de Deus. Nós vemos aqui em Hebreus 12, 22, diz: mas vocês chegarão ao Monte Sião, a Jerusalém celestial. Jerusalém celestial, né? A qual muitos têm que estar na presença de Deus. A cidade do Deus vivo. Chegarão aos milhares de anjos em alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegarão a Deus, juiz de todos, homens, de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só, aos espíritos dos justos. Então, os justos, eles são aperfeiçoados. Por quem? Por Cristo Jesus. Que é Ele, é quem vai nos justificar, meus amados. Nós vemos também, meus amados, em Romanos 3, 23, que eu vou ler aqui para vocês: porque todos pecaram, né? E destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Quando nós vemos que não há um justo sequer na terra, o próprio Romano nos traz isso, né? Mas aqui a palavra diz: porque todos pecaram. Todos nós nascemos com pecado, né? Mas nós somos justificados pela fé que há em Cristo Jesus e a graça de Deus em nossa vida. Então, a justificação, ela vem pelo Senhor Jesus. Então, esse doutor da lei, ele não era justificado e ele não tinha um conceito. Então, nós vemos que Jerusalém é a presença de Deus, está no alto, e Jericó representa o mundo. Quando esse homem anônimo, nessa história aqui dessa parábola, ele cai no meio do caminho, né, semi-morto, é às vezes que muitos estão na presença de Deus e está no caminho, mas ele é atacado por salteadores. Quem são os salteadores, meus amados? Os salteadores são espíritos malignos que tira você da presença de Deus. Satanás, né? Satanás, meus amados. A igreja primitiva era conhecida como a igreja do caminho, né? Então a gente está no caminho, mas o inimigo vai fazer de tudo para tirar você do caminho, porque você está indo em direção para Jericó, o mundo. O mundo não tem o que oferecer. E quando você vai para esse sentido, o inimigo age na sua vida e tira e deixa você semi-morto espiritualmente. Você está quase morto, porque não está na presença de Deus. Então nós vemos, meus amados, que desce um samaritano, que desce um levita, que desce um sacerdote. Todos dois representam a lei. Nenhum deles foram lá salvar, porque a lei não salva. O bom samaritano representa Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. Então nós vemos aqui que o bom samaritano fez o que, meus amados? Sobre sua ferida passou o azeite. Tradução tem azeite, aqui tem óleo e vinho. O vinho representa a redenção, o sacrifício de Jesus. É Jesus derramando seu sangue sobre aquele homem, né? Curando as suas feridas, as suas pisaduras e impondo o azeite, a presença do Espírito. E quando ele se levanta,
ele se torna uma nova criatura. Muitos estão caídos no meio do caminho. Mas você, líder, você, cantor, você, levita, não está dando a mão para o próximo, para aqueles que precisam. Seja que nem um bom samaritano. E esse bom samaritano, ele pega, meus amados, põe esse homem caído, podendo ser eu e você, que podemos cair, né? Porque Satanás é sagaz. Nesta caminhada, nós estamos no caminho, né? Em direção à terra prometida. Mas o inimigo, né? Os salteadores, os que representam as forças malignas de Satanás, quer de toda forma te derrubar, que você caia e fique caído, morto para Deus, né? Vivendo as coisas desse mundo. E aí ele leva em um animal. O animal carrega ele até uma hospedaria. E aí pode representar eu e você, o mensageiro, o missionário que leva a mensagem a esses. E aí ele vai levar a uma hospedaria que é a igreja. Espiritualmente representa a igreja. E aquele dono da hospedaria é o pastor que cuida das ovelhas, que é o anjo que o Senhor escolheu para estar ali espiritual. E o Senhor faz o quê? O Senhor dá a ele 2 denários. Entregou ao hospedeiro. E disse a ele: cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. 1 denário era equivalente a 1 dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. Então aqui o bom samaritano está nos mostrando algo espiritual que quer dizer assim: 1 dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia. Então 2 dias são 2000 anos. Ele disse assim: olha, eu estou pagando aqui 2 denários, né? Se passar disso, desses 2 dias, desses 2000 anos, não se preocupe, cuide dele, que quando eu voltar eu vou indenizar, você vai ganhar um galardão. Você continue fazendo a obra do Senhor, porque o seu galardão vai estar guardado. Não importa dizer que ele está demorando, mas não tarda. Jesus morreu no ano 27 da nossa era, se contando 2000 anos depois que ele deu os 2 denários, vai ser a sua volta. Estou dando datas? Não. Pode ser daqui a 20, 30 anos, mas que a volta de Cristo está próxima, está. Que nós devemos estar vigilantes, sim. Porque não devemos ser como as virgens tolas, nécias, sem entendimento, por falta de azeite. Nós temos que estar ligados nas profecias do tempo do fim. Jesus está tão próximo e a volta dele é iminente. No nosso tempo, esta geração é quem vai ver ele nos ares. Então, meus amados, esta é a mensagem, né? O bom samaritano tem que ser eu e você, porque Cristo foi o bom samaritano e ele é o cabeça e nós somos o corpo. Damos continuidade a isso, resgatando aqueles que estão caídos no meio do caminho, que é isso que Deus quer que nós façamos. Espero que tenham gostado dessa mensagem. Deixe seu like, curta, compartilhe para os grupos, para que essa mensagem venha chegar a muitas pessoas que necessitam de ter um reconhecimento e ser justificado através de Cristo Jesus. Paz e graça, amados irmãos.